Namastê. Então, gente, mais um domingo e hoje é domingo mesmo. A gente já tá atrasadinha com a gravação, tem até uma plateia hoje também. Sejam bem-vindas. A gente vai, na verdade, professora, nem tem ainda aquela fala da semana, tá? Ela vai surgir aqui. O nosso medo, eu só dando uma revisadinha aqui, o Crayon nos falou dos 4 medos. Eu tenho procurado ajudar um pouco mais para nós estarmos dentro desses medos, porque se veio dele a informação, é uma fonte bem fidedigna que nós precisamos olhar para isso, né? Então ele falou há 3 semanas atrás, há 3 quartas-feiras atrás, que o primeiro medo era o medo da sobrevivência. E se eu não for trabalhar? E se a minha firma falir? E se eu for despedido? Então, nessa ansiedade, eu acabo programando tudo isso para acontecer. Lembra que eu falei que nosso campo está muito forte, muito grande? Então, se eu tenho preocupação, eu posso segurar esse dedinho aqui, ó. Esse dedinho aqui, no Jinshin-Jitsu, ele nos ajuda a largar a preocupação. Então, eu me preocupo, eu acabo plasmando aquilo que é o meu medo. Então, o medo da sobrevivência é o primeiro. O segundo medo nós trabalhamos a semana passada, que é o medo da iluminação. E se eu entrar nessa história espiritual e eu perder todos os meus amigos? Talvez a minha família não me aceite, talvez isso, talvez aquilo. Então, eu acabo deixando de olhar verdadeiramente para quem eu sou. Eu paro de olhar para esse espaço que está se abrindo dentro de mim, essa intuição, porque esse espaço começa quando eu começo a perceber os sinais que o universo e o divino manda para mim. Eu passo a relembrar o que eu já sou em outras esferas de consciência e eu me abro para essa possibilidade de iluminação. Mas existe tanto medo do que eu já tenho e posso perder que eu abandono isso, porque vão me chamar de louco, porque não vão me aceitar, porque eu terei que ter novos amigos e eu já estou acostumado com aquele bando. E começa a insatisfação dentro de você, porque esses mesmos amigos, eles já não fazem mais sentido para você. Algo começa a florescer dentro de você. Os véus começam a ser removidos e você começa a se relembrar quem verdadeiramente é. Então, aquilo que era muito bom já para de fazer sentido. E se você não se abre para esse outro lado, que é aquilo que a sua alma está trazendo para você, você se torna infeliz. Então você se torna infeliz, ansiosa, depressiva dentro do mesmo bando, porque você não teve a coragem de se soltar e de se abrir para que o universo conduza você. Ok? Isso também foi a tarefa da semana passada. A tarefa dessa semana, ele falou muito do medo do coletivo. O medo criado como uma informação vinda das mídias que faz com que as pessoas estejam surtadas dentro de casa. Então, e esse surto é muito sério. E eu nem tenho palavra esta vez, porque fez muito sentido para mim quando ele fala desse medo criado pelo externo.
Então, a vacina, na verdade, se tornou um Lúcifer, porque ela deveria ser algo que poderia contribuir e ajudar, mas foi criado um quantum tão grande de caos em torno dela, deste nome, que eu não vou repetir de novo, porque senão eles cortam. Então, em torno deste nome, porque elas não são todas iguais, criou-se um monstro. Então, você está na fila para receber o monstro e você não sabe se esse monstro é positivo ou negativo. Você vai com tanto medo, porque esse medo foi um medo coletivo gerado por toda a guerra de mídia. Um diz que é bom, outro diz que é ruim, um diz que é bom, outro diz que é ruim, um diz que é muito bom, outro diz que é muito ruim. E aí nós estamos criando uma guerra energética dentro da nossa cabeça, dentro desse coletivo. E as pessoas que estão em casa estão surtadas. Tem gente exigindo que todo mundo use máscara dentro da casa, passe álcool gel de 5 em 5 minutos, esterilizando paredes, e isso é verdadeiro, está acontecendo por causa deste medo coletivo que está sendo criado. Então, na verdade, está sendo criada uma guerra entre o bem e o mal, aquela coisa bem famosa que a professora fala sempre, e uma meia dúzia cruzando no equilíbrio, tentando segurar esse equilíbrio no centro. Gente, se tiver que entrar nessa famosa fila, entre na fila, zerando qualquer informação distorcida que isso possa causar, porque com esse medo pode ser que o seu frasco de vacina seja água e você morre por ela. Morre pelo pavor que você tá de receber. Os outros vão receber, os que não têm medo e estão naquela fila muito felizes, eles vão receber a água e a água vai fazer efeito. Então, é a nossa cabeça, é o nosso inconsciente. Preste atenção nisso. Nós estamos criando com um campo muito grande distorções horríveis, ok? Eu vou dizer para vocês que o trabalho que 600, pedi para ela verificar, vocês sabem quantos inscritos nós temos agora? 666. Não é a besta. Tem um livro escrito sobre numerologia que fala o poder desse número. Então, também o coletivo nos diz que esse número é o da besta. Quando eu li o livro, eu chorava. Eu não lembro mais do livro. Por favor, não me pergunte porque eu não lembro. Pode ser que eu ache, eu vou falar para vocês. Mas eu não sei. Eu estava lendo esse livro porque antigamente, uma vez por ano, os grandes sacerdotes, bem antigamente, os grandes sacerdotes pronunciavam o nome de Deus, o nome da fonte em hebraico antigo, e todos os portais se abriam. Era uma grande possibilidade e somente uma vez por ano. E eu estava querendo, numa época maluca aí que eu estava dando um trabalho sobre a árvore da vida e a cabala, eu comecei a ler e eu cheguei nessa parte dessa numerologia que ele explica o poder desse número. E agora nós ficamos rindo quando ela veio com o número 666. Eu falei, rapaz, imediatamente o livro me apareceu na cabeça, tá? Então, isso também tem a ver com distorcer algo poderoso para que a humanidade não possa mais utilizar. O que eu estava buscando nessa época era como é que era a pronúncia do famoso Yod Re Vod Re, que Yod Re Vod Re é só as vogais desse nome. Ele não é o nome completo.
O nome completo foi esquecido pela humanidade. E ele era cantado numa entonação muito forte para abrir esse campo de energia. O professor não conseguiu, paciência, desistiu. Talvez não fosse o momento, porque com essa distorção toda, quanto mais poder nós temos, pior é quando a gente tem um coletivo nesse nível de distorção. Bom, voltando ao nosso trabalho, está melhorando muito. Os 2 primeiros dias eu digo para vocês que eu, Isabel Cristina Otto, quase fugi do que ela tinha inventado, porque era surreal a densidade e a dor de cabeça, principalmente quando chegava em Manaus. Mas em nenhum momento eu desisti. Eu tomei rescue, eu tomava banho, eu botava pirâmide, até que eu conseguia me alinhar e todo aquele ectoplasma, aquela distorção coletiva que estava passando pelo meu coração e indo embora, tá? E estava passando no coração dessas 666 pessoas, da qual eu reverencio e agradeço muito, porque tiveram a coragem de estar ali. Algumas pessoas começaram a reclamar e a me dizer que estava muito forte, que então elas iam desistir. Eu mexi com elas e falei, manda a conta que eu vou devolver os 10 reais. Eu não quero covarde aqui, eu preciso de gente trabalhando comigo. Eu preciso de uma massa coletiva para fazer esse campo mórfico e poder distribuir para os outros. Então, gratidão profunda a esse número de pessoas. Nós já entramos ontem, por isso que melhorou. Nós estávamos no final da onda encantada da mão, que é a onda de cura, e a última era a tormenta 13, e nós não podíamos desistir disso. E nesse dia que foi anteontem, foi surreal, gente. Realmente parabéns para nós que conseguimos segurar nessa frequência, porque era algo inacreditável que passava e que era removido do planeta. E eu não falo para me exibir, eu tenho uma turma heróica comigo, me ajudando mesmo. Então, agora nós estamos... Ontem foi o sol, e ele até apareceu aqui nessas terras que só chove. Eu saudei ele. Hoje é o desafio, hoje é o aniversário cósmico da Tassiane. Amanhã é o serviço. Então, depois da manhã, independente do número de pessoas, já consigo disponibilizar, já vai estar no Spotify, já vai estar tudo. Vocês já podem começar a fazer e não reclamem, pelo amor de Deus, porque os 666 pessoas já limparam para que o restante crie essa massa de consciência planetária, reverenciando e honrando o primeiro que veio e o segundo que está chegando, que já melhorou muito a energia. Não posso dizer o nome, mas vocês sabem quem são. Começa com C. Então, existe um programa na mídia que cada vez que você diz esse nome, eles vão te colocando um xizinho lá. Se você disser muitas vezes, eles já resolvem que vão apagar vocês. Então, como nós não podemos ser apagados, eu tenho que tomar cuidado disso. Então, este momento dessa semana, eu quero que a gente mantre quase que diariamente. Eu confio, me entrego e agradeço. O que quer que eu tenha que viver, eu vivo de uma forma equilibrada na aceitação. Se eu estou na fila que vou morrer, eu estou na fila que vou morrer, não tem problema nenhum. Muitos já morreram. Se eu estiver na fila que vou ficar vivo, nem sei o que é pior. Eu fico vivo. Eu quero que a gente aprenda a viver o que há, da forma como há. Porque
Isso é um movimento. Quando eu estou criando algo externo e entra numa guerra esse algo externo que chega a queimar aonde estão fabricando isso. Veja o tamanho do sinal lá na Índia, tá? Vou falar com códigos aí, vocês pesquisem. Azar de quem não tem informação nenhuma. Então, depois eu vou falar como a gente ouve as informações, ok? Então, isso é uma sinalização de que algo, se veio um e depois veio outro mais forte, significa que a humanidade ainda não aprendeu o que tem para aprender. Por isso que nós estamos fazendo esse movimento dos campos mórficos, de todo esse histórico de epidemias, que são centenas e centenas, milhares e milhares de pessoas que já morreram por causa dessa experiência. E nós, em 2021, continuamos sem aprender. Continuamos querendo achar um pote mágico para eliminar de novo o agente que é só um sinal, ok? O estado de iluminação, centramento e sabedoria é você viver o que há da forma como há. O grande propósito de toda a humanidade é estar satisfeito, feliz, agradecendo dentro desse corpo que ele está vivendo. E não importa se ele é mendigo, e não importa se ele está numa casa rica, não importa os bens que tem. É a satisfação. Tem muito rico que está em casas maravilhosas e que tem uma insatisfação louca dentro do coração. Tão louca ou mais louca do que o mendigo que está lá, que não tem conta para pagar, que não tem IPTU, carro e não sei o que, para administrar tudo isso. Então, é essa satisfação dentro do nosso coração. A gente também não pode, eu vou falar agora um pouquinho sobre como eu assisto as notícias, porque a gente não pode dizer que o sistema de mídia e informação do jornalismo, eles são um monstro, porque então nós criamos outro monstro nessa brincadeira toda. É claro que o jornalista, ele é treinado para que você possa prestar atenção naquilo que ele está dizendo. E se ele estiver dando só notícias que parecem fantasiosas, a maioria já não assiste. Então, ele te dá a informação, mas ele te dá a informação com uma carga que, se você não souber estar nesse centro, você entra na carga. Que horror! Morreram mais 1000 pessoas. Mas, se a gente pensar, talvez essas 1000 sejam 700 por dia que morriam de outras doenças. Ninguém nunca nos informou isso. Então, que parâmetro nós temos para saber que realmente morreram X pessoas em relação a que isso é muito ou é pouco? Então, você pega a informação sem a carga. Então realmente existe uma epidemia. O gráfico está subindo. Talvez não tanto, porque também faz parte da mídia dar mais uma espichadinha no gráfico. Aí você se coloca à disposição e abre seu coração. Eu abri meu coração enquanto eu estava fazendo o Religare e eu sabia que existia algo muito grande na Amazônia. Eu não estava vendo a mídia, eu estava consciente abrindo meu coração. E sim, eu assisto de vez em quando, porque eu faço essa triagem. Eu não me deixo ficar ignorante para não saber o que os governantes, de que forma estão agindo,
Mas eu não digo assim, meu Deus, que horror! Eu não faço isso. Eu vou lá e peço à grande mãe que dê centramento para essas criaturas, porque eles são nossos representantes. Foi nós que escolhemos, foi nós que votamos. Eles só são aquilo que representa todos os brasileiros, representa todos os americanos. Estou falando dos dois que são os dois que estão mais na mídia nesse momento. Então, eu já disse para vocês que eu faço também uma coisa muito interessante. Quando eu vejo uma grande enchente ou uma avalanche ou Brumadinho, por exemplo, eu assistia a história de Brumadinho, eu expandia e que todas aquelas almas que desencarnaram e que todas as pessoas e aqueles que já estavam sendo linchados como responsáveis por algo que era natural, porque agora fizeram isso, tentaram fazer isso com essa nossa epidemia. Foi fulano, foi país esse, foi esse país. Até pararam agora, porque nesses dois países alvos dos ataques é onde está morrendo mais gente. Então, pararam um pouco. Então, faz parte do ser humano, quando vê uma desgraça, jogar a culpa imediatamente no primeiro cristão que tiver na frente, tá? Então, tentaram fazer na epidemia, eu brinquei, mas ninguém faz isso quando dá um tsunami, porque o tsunami não tem quem coordenou o tsunami, né? Foi Deus, e talvez fique muito chato se a gente condenar Deus também, né? Então, vocês precisam assistir para ter um pouco de informação e saber fazer isso a partir de um centro. E se algo muito grande aconteceu e você sente que você pode disponibilizar deste mesmo centro, você abre o seu coração e faz assim para a televisão e emana. Estou emanando para vocês agora, ó. E aquilo recebe. E eu não me deixei entrar no coletivo, nem de culpar quem foi, nem se vão pagar as casas daqueles que foram levados embora na avalanche. Normalmente se constrói algo grande como isso no meio do nada, imediatamente as construções vêm e faz a volta, e aconteceu aquele acidente. Se houve origem física culpada ou não, eu não estou julgando. E aí aquelas casas que antes não existiam e que agora existem e foram sucumbidas, a responsabilidade é dessa fábrica ou dessa indústria. Será? Pense bem. A escolha não foi de quem botou por comodidade as casinhas perto para poder? Então a gente tem que pensar em tudo isso. Às vezes abrem uma estrada e não tem nada em volta daquela estrada. Imediatamente começa a surgir. E um grande acidente vem e acontece, e aí aquele que construiu a estrada é o culpado? E a escolha daqueles que quiseram vender lá o seu abacaxi, o seu negócio em volta da estrada? Por que culpar alguém? Porque eu preciso que tenha alguém culpado para eu me sentir inocente e vítima. Esse é o jogo que começa e que prende sempre na terceira dimensão. Então, para nós fugirmos dessa montagem que está sendo feita do coletivo, para que nós fiquemos presos nesse jogo, é você estar sempre nesse centro. Eu deixo agora o meu amor com vocês, deixo o nosso mantra. Eu confio, entrego e agradeço. Que está lá no nosso exercício também, para fechar. O trabalho do Brasil
melhorou demais, demais. Eu sinto isso. Eu lembro quando nós começamos em 2020, março, fazendo aqueles 3 pontos, Stonehenge, Monte Shasta, Urubici, que nós fazíamos aquele triângulo que era uma coisa muito negra em cima do planeta, que dava para perceber aonde estava a manifestação maior da doença, porque havia uma densidade muito louca e que levou alguns meses para a gente levantar esse campo. E agora, com as chaves cósmicas, nós levantamos o Brasil quase que um milagre mesmo, porque eu mesma crio, canalizo as coisas que os mestres me dizem, mas eu fico olhando para ver o quanto isso. Eu pensei que nós precisássemos atingir as 1.000 pessoas, mas com as 666 pessoas nós já conseguimos esse patamar. Eu só vou deixar passar o desafio, o serviço, e quando nós chegarmos na forma de agir, eu vou disponibilizar e vai estar aberto e vocês podem fazer ou não fazer, porque a professora estará fazendo e a professora estará muito agradecida segurando esse grupo que já regaçou as mangas e sabe que o grande serviço pode ser isso, a mudança do coletivo, que eu não preciso estar fazendo doações, eu não preciso estar indo em hospitais contaminados. Eu ajudo muito mais na minha casa, com a minha intenção, com a minha forte intenção, dando o máximo de mim, do que eu ir me arriscar a querer ser um salvador dentro de um lugar que talvez o meu corpo não resista. Então, vamos trabalhar. Já temos a pirâmide que nós podemos fazer quando estamos cansados, o rescue e o floral emergência, um bom banho consciente e a gratidão no coração. Se sobrou alguma coisa, é porque de alguma forma a gente ainda se identifica com essa dor que está aí. E se eu me identifico e eu ainda estou mal, aí sim que eu tenho que fazer muito mais vezes. Então, vamos trabalhar. Beijo no coração.